Da despesa. O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado a obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. O empenho de despesa é o ato emanado da autoridade competente que cria para o Estado a obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Essa questão de implemento ou não de condição seria a questão da liquidação. Então, o empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Então, a garantia de que existe o crédito necessário para a liquidação de um compromisso assumido é o primeiro estágio da despesa pública, é o empenho. A garantia de que existe o crédito necessário para a liquidação de um compromisso assumido é o primeiro estágio da despesa pública. O empenho da despesa não pode exceder o limite dos créditos concedidos. O empenho da despesa não pode exceder o limite dos créditos concedidos. O empenho da despesa não pode exceder o limite dos créditos concedidos. Ressalvado o disposto no artigo 67 da Constituição Federal, isso aqui é da Constituição de 64, é vedado aos municípios empenhar no último mês do mandato do prefeito, veja que não é no último ano, mas sim no último mês, e eu estou falando do prefeito e não do governador, mais do que o 1/10 da despesa prevista no orçamento vigente. É vedado aos municípios empenhar no último mês do mandato do prefeito mais do que o 1/10 da despesa prevista no orçamento vigente, e não no orçamento anterior. É vedado aos municípios empenhar no último mês do mandato do prefeito mais do que o 1/10 da despesa prevista no orçamento vigente. Então, 1/10 é como se fosse um 12avos, ou seja, como se fosse um mês de um ano, por exemplo. Então, é vedado aos municípios empenhar no último mês do mandato do prefeito mais do que o 1/10 da despesa prevista no orçamento vigente. Fica também vedado aos municípios no mesmo período, ou seja, no último mês do mandato do prefeito, assumir por qualquer forma compromissos financeiros para execução depois do término do mandato do prefeito. Fica também vedado aos municípios, no mesmo período que eu citei, que seria no último mês do mandato do prefeito, assumir por qualquer forma compromissos financeiros para execução depois do término do mandato do prefeito. Fica também vedado aos municípios, no mesmo período, assumir por qualquer forma compromissos financeiros para execução depois do término do mandato do prefeito. Então, duas proibições a gente tem aqui. O município ele não pode empenhar no último mês do mandato do prefeito mais do que o 1/10 da despesa prevista no orçamento vigente. E segundo, o município não pode assumir, por qualquer forma, no último mês do mandato do prefeito, compromissos financeiros para execução depois do término do mandato do prefeito. Com exceção, evidentemente, dos casos de comprovada calamidade pública. Isso porque a Lei 43/20 diz o seguinte: essas disposições não se aplicam nos casos comprovados de calamidade pública. Essas disposições não se aplicam nos casos comprovados de calamidade pública. Se for calamidade pública, o município ele poderá empenhar no último mês do mandato do prefeito mais do que o 1/10 da despesa prevista no orçamento vigente e, além disso, se for calamidade pública, não será vedado ao município, ou seja, será possível ao município, nesse último mês do mandato do prefeito, assumir por qualquer forma compromissos financeiros para execução depois do término do mandato do prefeito, pois aí é uma caso de calamidade pública. Reputam-se nulos e de nenhum efeito os empenhos e atos praticados em desacordo com essas regras que eu citei, sem prejuízo da responsabilidade do prefeito. Reputam-se nulos e de nenhum efeito os empenhos e atos praticados em desacordo com essas regras que eu citei, sem prejuízo da responsabilidade do prefeito. É vedada a realização de despesa sem prévio empenho. É vedada a realização de despesa sem prévio empenho. Em casos especiais previstos na legislação específica, será dispensada a emissão da nota de empenho e não a nota de empenho. Em casos especiais previstos na legislação específica, será dispensada a emissão da nota de empenho e não a nota de empenho propriamente dita. Ou seja, só a impressão da nota de empenho que, em casos especiais, previstos na lei, na legislação específica, será dispensada essa emissão de nota de empenho. Será feito por estimativa o empenho da despesa cujo montante não se possa determinar. Será feito por estimativa o empenho da despesa cujo montante não se possa determinar. Esse aqui é o chamado empenho por estimativa.
será feito por estimativa o empenho da despesa cujo montante não se possa determinar. É permitido o empenho global de despesas contratuais e outras sujeitas a parcelamento. É permitido um empenho global de despesas contratuais e outras despesas sujeitas a parcelamento. Esse aqui é o empenho global. Para cada empenho, será extraído um documento denominado nota de empenho, que indicará o nome do credor, a representação e a importância da despesa, bem como a dedução desta do saldo da dotação própria. Para cada empenho, será extraído um documento denominado nota de empenho, que indicará o nome do credor, indicará a representação e a importância da despesa, bem como a dedução da despesa do saldo da dotação própria. Então, você ainda vai ter também a dedução da despesa do saldo da dotação própria neste empenho. Então, para cada empenho será extraído um documento denominado nota de empenho, que indicará essa nota de empenho, o nome do credor, a nota de empenho indicará a representação e a importância da despesa, e a nota de empenho indicará também a dedução da despesa do saldo da dotação própria. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. Essa verificação que eu estou citando agora tem por fim apurar três coisas. Primeiro, a origem ou objeto do que se deve pagar, a importância exata a pagar e a quem se deve pagar a importância para extinguir a obrigação. Essa verificação que eu estou falando aqui da liquidação da despesa, essa verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito, essa verificação tem por fim apurar três coisas. Primeiro, a origem e o objeto do que se deve pagar, a importância exata a pagar, a quem se deve pagar a importância para extinguir a obrigação. Essa verificação tem por fim apurar 1. A origem ou objeto do que se deve pagar, 2. A importância exata a pagar e 3. A quem se deve pagar a importância para extinguir a obrigação. A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base o contrato, ajuste ou acordo respectivo, a nota de empenho e os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço. A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base o contrato, ajuste ou acordo respectivo, a nota de empenho e os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço. A ordem de pagamento é o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa seja paga. A ordem de pagamento é o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa seja paga. A ordem de pagamento só poderá ser exarada em documentos processados pelos serviços de contabilidade. A ordem de pagamento só poderá ser exarada em documentos processados pelos serviços de contabilidade. Então, cuidado, a ordem de pagamento é feita pela autoridade competente, mas a ordem só poderá ser exarada em documentos processados pelos serviços de contabilidade. O pagamento da despesa será apurado por tesouraria ou pagadoria regularmente instituídos por estabelecimentos bancários credenciados e, em casos excepcionais, por meio de adiantamento. O pagamento da despesa será efetuado por tesouraria ou pagadoria regularmente instituídos por estabelecimentos bancários credenciados e, em casos excepcionais, por meio de adiantamento. O pagamento da despesa será efetuado por tesouraria ou pagadoria regularmente instituídos por estabelecimentos bancários credenciados e, em casos excepcionais, por meio de adiantamento. As dotações atribuídas às diversas unidades orçamentárias poderão, e não deverão, quando expressamente determinado na lei de orçamento, ser movimentadas por órgãos centrais de administração geral. Ele não disse órgãos setoriais. Então, as dotações atribuídas às diversas unidades orçamentárias poderão, quando expressamente determinado na lei de orçamento, e não na LDO, ser movimentadas por órgãos centrais de administração geral. As dotações atribuídas às diversas unidades orçamentárias poderão, quando expressamente determinado na lei de orçamento, ser movimentadas por órgãos centrais de administração geral.
É permitida a redistribuição de parcelas das dotações de pessoal de uma para outra unidade orçamentária, quando considerada indispensável a movimentação de pessoal dentro das tabelas ou quadros comuns às unidades interessadas, a que se realize em observância à legislação específica. É permitida a redistribuição de parcelas das dotações de pessoal de uma para outra unidade orçamentária, quando considerada indispensável a movimentação de pessoal dentro das tabelas ou quadros comuns às unidades interessadas, a que se realizem em obediência à legislação específica. É permitida a redistribuição de parcelas das dotações de pessoal de uma para outra unidade orçamentária, quando considerada indispensável a movimentação de pessoal dentro das tabelas ou quadros comuns às unidades interessadas, a que se realizem em obediência à legislação específica. Os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em virtude de sentença judiciária far-se-ão na ordem de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, sendo proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. Os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em virtude de sentença judiciária far-se-ão na ordem de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, sendo proibida, sendo vedada, a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. Os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em virtude de sentença judiciária far-se-ão na ordem de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, sendo proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para esse fim. O regime de adiantamento é aplicável aos casos de despesas expressamente definidos em lei e consiste na entrega de numerário a servidor sempre precedida de empenho na dotação própria para o fim de realizar despesas que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação. O regime de adiantamento é aplicável aos casos de despesas expressamente definidos em lei e consiste na entrega de numerário ao servidor sempre precedida de empenho da dotação própria para o fim de realizar despesas que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação. O regime de adiantamento é aplicável aos casos de despesas expressamente definidos em lei e consiste na entrega de numerário a servidor, sempre precedida de empenho na dotação própria para o fim de realizar despesas que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação. Isso daqui é conhecido como suprimento de fundos. Não se fará adiantamento a servidor em alcance nem a responsável por 2 adiantamentos, e não 3 ou 4 adiantamentos, mas 2. É o máximo que o cara pode receber. Não se fará adiantamento a servidor em alcance e não se fará adiantamento a responsável por 2 adiantamentos. O cara já recebeu 2 adiantamentos, que é o suprimento de fundos, não pode receber um terceiro. Não se fará adiantamento a servidor em alcance nem a servidor responsável por 2 adiantamentos. A aquisição de material, o fornecimento e a adjudicação de obras e serviços serão regulados em lei, respeitado o princípio da concorrência. A aquisição de material, o fornecimento e a adjudicação de obras e serviços serão regulados em lei e não em regulamento, respeitado o princípio da concorrência. A aquisição de material, o fornecimento e a adjudicação de obras e serviços serão regulados em lei, respeitado o princípio da concorrência.